matou Marielle Franco? É do PT? Meu nome tá na lista? Desempregado ou empresário? A vacina é comunista? É junto ou separado? Por que o céu é azul? Um pouco de tudo que a gente sempre quis saber, respondido por pessoas que também estão procurando as respostas. Bora Geral! Acabou-se o grilo mais inteligente do mundo. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Chicó. Partindo dessa fantástica obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que eu gosto muito, o texto traz para a gente uma reflexão sobre o sentido da vida. Uma pergunta: qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o verdadeiro significado da vida? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual é a razão que a gente tem de estar aqui na Terra? E se estamos aqui, o que temos que fazer? As religiões tentam explicar isso. As religiões tentam dizer qual é a melhor forma de você viver aqui na Terra para alguma delas herdar o reino do céu. E aí nós temos religiões, muitas religiões, para a gente poder analisar. No Brasil, nós vamos aqui pegar aquelas maiores religiões, conforme o IBGE, que a gente não concorda muito, mas a gente vai, pelo IBGE, falar com as principais religiões aqui do Brasil. E através delas entender como se cultua, como se comportam e como eles se manifestam com relação à divindade. O que de antemão eu posso falar para vocês, que vai seguir a gente nos próximos programas, eu não tenho dúvida disso, é que todas as religiões traz no seu canto mais íntimo o amor, a fraternidade. Em momentos tão difíceis como a gente está vivendo, a gente quer saber se isso está acontecendo mesmo. Em momentos de manipulação por alguns espertalhões que se dizem religiosos e usam a religião para poder tirar proveito político. Eu não me lembro, como cristão, que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado e tinha uma outra pessoa crucificada do seu lado, que virou para ele e pediu perdão, Deus, Jesus, perdoou essa pessoa. Mas tem muitos dizendo aí que ele olhou para o lado e falou que bandido bom é bandido morto, que tem que matar. É isso que a gente vai saber. É verdade que as religiões pensam isso? Ou isso é manipulação de uma pequena minoria que usa a fé do povo, a simplicidade do povo para poder tirar proveito político? Acompanhe os próximos Bora Geral, vamos fazer uma discussão e aprender muito. Eu sei que eu vou aprender muito. Espero que você aprenda muito com a gente. Nos sigam nas redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube. Bora Geral, bora aprender? Vamos lá! Olá, bom dia a todos, a todas e a todes. Meu nome é Hélio Rodrigues e este é o Bora Geral, um programa de assuntos relevantes e pouquinhas bobagens interessantes, porque nós vamos começar uma série de um debate extremamente relevante para a existência da humanidade. Nós vamos conversar sobre religião. Tem uma máxima que fala que futebol e política não se discute. Pode ser até certo, mas política e futebol se discute, e religião se aprende, se respeita e se convive. É o que a gente vai tentar fazer. E nesse primeiro programa de hoje, nós faremos um debate sobre a religião judaica. E para nos ajudar nesse debate, nós trouxemos aqui o Dr. Nelson Nisenbaum. Eu estou tentando inventar o alemão, que é médico, escritor, especialista em clínicas médicas, trabalhou 25 anos no sistema de urgência e emergência da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no SUS, foi delegado do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e membro do Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo.
Atualmente atende no consultório particular em São Paulo e em São Bernardo do Campo, nas especialidades de clínica médica e psiquiatria clínica. E também é membro do Fórum Interreligioso do ABC. Seja bem-vindo, Dr. Nelson. Tudo bem? Muito obrigado, Hélio. É uma honra estar aqui com vocês, é um privilégio e eu tenho certeza que a nossa conversa vai produzir muitas coisas boas para todos. Obrigado pela presença. Dr. Nelson, o senhor é judeu? Explica para a gente um pouco sobre a religião judaica. Olha, a religião judaica, ela é muito complexo hoje dizer exatamente o que significa ser judeu. Porque é uma religião que nasce de uma forma um pouquinho diferente da maioria das religiões, porque ela nasce lá no Antigo Testamento com a promessa de Deus a Abrão de uma terra santa, de uma terra onde ele queria ter o seu povo seguindo as suas leis, seguindo a sua forma. Assim é a narrativa do Antigo Testamento, né? Vale a pena, inclusive, dizer o seguinte: um dos textos fundamentais do judaísmo, o texto fundador do judaísmo, é um texto chamado Torá. Esse texto ele não é a parte da nossa realidade, ele faz parte da nossa realidade porque a Torá é o conjunto dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Esse é o nome que se dá a esse primeiro bloco da Bíblia, que inclusive é usada pelos cristãos também, tá? Então, Gênesis, Êxodos, Números, Levítico e Deuteronômio, que são livros da Bíblia que todos os cristãos conhecem, os judeus também, formam esse bloco chamado Torá. Esse é o bloco fundador da religião judaica, mas ele faz toda aquela narrativa, desde a criação do mundo, Adão e Eva, desde os primeiros, conta a história de Noé, conta a história de José no Egito, conta a história da libertação do Egito, conta a história da chegada de Moisés, do retorno de Moisés com o povo judeu à Terra Santa, que havia sido prometido lá atrás por Abrão, e depois reconquistada por Moisés e aqueles que foram tirados por ele da escravidão do Egito. Então, essa é uma forma muito fundamental da gente entender, se é que a gente pode dizer assim, em termos históricos, né? Mais uma argumentação histórica, porque, claro, nem tudo, no meu entendimento, que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, se refere a eventos históricos, e sim uma narrativa cheia de simbolismos, cheia de significados, que mostram como que os pensadores da época, daquele povo, daquela região, tentaram estruturar uma forma comum a todas aquelas pessoas de se dirigirem a Deus, as questões espirituais, a compreender a vida e viverem em uma sociedade, sempre pensando, desde o começo, na questão da justiça. Os primórdios da religião judaica têm uma relação muito forte com o senso de justiça, tanto que os 10 mandamentos, a entrega dos 10 mandamentos no deserto, quando os judeus fugiram do Egito, que foi entregue as tábuas da lei para Moisés, representam esse marco fundamental do apego que o judaísmo tem pela questão da lei e da justiça, né? E entre os princípios fundamentais da lei e da justiça não prestarás falso testemunho, né? A questão da palavra ganha um significado muito importante no judaísmo, podemos dizer assim, no judaísmo primitivo. É muito importante diferenciar o judaísmo do tempo bíblico, ou seja, o judaísmo que era praticado naquele período do Antigo Testamento, que vai mais ou menos um período de 1 milênio antes de Cristo, àquilo que aconteceu depois, ou melhor, durante a época pós-cristã, houve uma grande mudança de alguns paradigmas na religião judaica. Os grandes sábios dos séculos 3 em diante, né, até o século 14, 15, eles formularam uma gigantesca enciclopédia de vários volumes, tem mais de 20 volumes, chamada Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é o registro que nós temos dos séculos de debate daqueles que consideramos os grandes sábios judeus, que debateram sobre tudo aquilo que estava na Torá e em alguns escritos após a Torá. E o Talmud codificou várias coisas, entre eles praticamente um código civil judaico, um código penal, um código litúrgico. Tudo isso está no Talmud. Mas o mais importante do Talmud é o seguinte:
a gente, nesse processo, foi abolida a pena de morte. A pena de morte existia no judaísmo primitivo e ela foi abolida no Talmud, né? Os sacrifícios que eram feitos no templo, que todos podem ler muito bem a descrição desses sacrifícios no Antigo Testamento e mesmo na Torá, também foram abolidos, e essa missão do sacrifício, cuja palavra tem uma origem, é sacrifício, sacro ofício, né? Ofício sagrado. Então, todos esses sacrifícios foram convertidos na prática da oração. Então, a oração para o judeu corresponde à substituição daqueles sacrifícios antigos, né? E houve, enfim, toda a formulação de todas as regras de comportamento, de relações sociais e culturais, está tudo regulado pelo Talmud. Hoje, então, nós estamos na era do judaísmo talmúdico. Muitas coisas do judaísmo primitivo foram abandonadas, muitas preservadas, né? A base, por exemplo, a unicidade de Deus é um dogma fundamental, fundador do judaísmo. Deus é único, Deus não é acessível ao nosso contato físico, né? A sacralidade do sétimo dia, que é a sacralidade do sábado, que nós chamamos de Shabat, onde é um dia reservado ao descanso e à meditação, sempre no sentido da gente entender o que aconteceu na semana que passou e o que virá acontecer na semana que entra, sempre na perspectiva da gente estar sempre meditando sobre o que foi a criação do mundo, por que Deus criou o mundo, por que Deus criou o ser humano, se temos algum dever para conosco, se temos algum dever para Deus, se temos algum dever para a nossa sociedade. Tudo isso faz parte das reflexões que o judeu mais religioso faz no Shabat. Ele para de trabalhar, ele não pratica nenhuma atividade a não ser a prece, a meditação e o descanso. E, claro, que ao longo desse período, alguns eventos bíblicos são comemorados até hoje como as chamadas festas bíblicas, e existem algumas outras festas que são do período pós-bíblico, ou seja, também do período talmúdico. Então, é uma religião voltada ao contato do ser humano com o espiritual, ao contato do ser humano com o significado da vida, com o significado de tudo que acontece no mundo, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o sagrado, a nossa conexão com a natureza, enfim, é uma prática permanente e diária de reflexão sobre a vida e sobre o propósito da vida, o significado da vida. Posso chamar de Nelson? Por favor. Para ficar mais à vontade. Claro, por favor. Nelson, só para o nosso internauta entender, porque o objetivo desses programas, primeiro, é trazer aí um conjunto de informações que de vez em quando a gente não consegue agrupá-las, mas numa conversa, num bate-papo que a gente está fazendo com quem é praticante da religião, nos ajuda muito a entender esse processo, e quem é praticante da religião como você tem uma cabeça extremamente aberta para esses debates, né? Vamos lá. Abraão, que é o primeiro profeta para os judeus, depois a gente vai fazer uma conversa com o pessoal islamismo, até, com o islâmico, e também com o pessoal cristão, que é o mesmo para todos eles, né? Sim. E a religião judaica, que tem data de 4.000 anos, para o nosso calendário lunar, que o calendário judaico não é um calendário lunar como o nosso. É lunar. Né? É lunar, né? Mas ele muda ali, né? Setembro que vira o ano novo judaico. Na verdade, assim, ele tem uma diferença com o calendário gregoriano, que é um calendário solar. Desculpa, o nosso é solar, né? Isso, exato. O nosso é solar. Exato. E aí você tem o primeiro profeta, que é Abraão, que sai, enfim, atrás da terra prometida. Isso. Que aí eu queria saber um pouco essa diferença de Abraão e Moisés, porque Moisés, quando vem com os 10 mandamentos, vem já preparando todo esse código, que ser judeu é o quê? Você tem 10 mandamentos para seguir, mais uma série de condutas e comportamento na sociedade. Uhum. Porque até então, para o judaísmo, Abraão é escolhido, e a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, são aqueles que são, enfim, pela visão do judaísmo, que são o povo de Deus na terra, por exemplo, assim. Uhum. Como é que isso acontece? Quando Abraão sai,
É Canaã que Abraão... Não, Abraão vai para Canaã. Como é que é a cidade de Abraão é? Ele sai daquela região da Mesopotâmia, Mesopotâmia, e né? vai para Canaã, que era o antigo nome da região da Palestina, Isso. hoje Israel. E aí você tem essa mudança, né? Quando você fala do judaísmo primitivo, você está localizando ele nesse espaço? O judaísmo primitivo, o judaísmo bíblico, vai desde a formulação do judaísmo, mais ou menos desde Abrão até a era de Jesus, até o período de Jesus, né? Após o período de Jesus, no ano de 73, os romanos destruíram o que tinha sobrado de Israel na última tentativa dos judeus de reconquistarem a terra e o governo. Os romanos destruíram Jerusalém e acabaram dominando aquilo ali tudo, e houve um grande espalhamento a partir daquele ponto dos judeus pelo Oriente Médio, e depois, mais adiante, para as migrações para a Europa também. Para a gente entender, tem o primeiro período, que é o período do êxito, né? Acho que é esse que é Abraão que faz, o êxodo. O êxodo é a história da fuga do Egito. Né? Certo. Há um momento bem anterior a Moisés, onde José, né, que era um dos filhos de Jacó, desce ao Egito, e lá se fundam comunidades que vão crescendo. Num determinado momento, diz a narrativa bíblica, que o faraó estava incomodado com o crescimento da população judaica e resolve escravizar o povo para cumprir as suas tarefas, e ficam lá durante 4 séculos escravizados. 4 séculos de escravidão. 4 séculos, Isso de acordo com a narrativa bíblica, né? E, de repente, Moisés se descobre como descendente de judeus, começa a se indignar com a situação do povo na escravidão, com essa diferença de tratamento, e fala: olha, aqui, nós temos que sair daqui porque nós fazemos parte de um povo e nós temos que voltar para a nossa terra natal, né, que era a terra onde anteriormente estava Abrão, Isaac e Jacó. Aliás, eu falei que José era filho de Jacó, não, ele era neto. Então, há esse resgate, essa fuga, né, do Egito. Tem toda aquela narrativa que é muito bem retratada naquele filme Os 10 Mandamentos, aquele filme bem antigo da década de 60, né? Trata sobre isso. Depois a Disney fez uma versão em desenho animado chamado Príncipe do Egito, que também conta toda essa história de uma forma muito poética, musical, muito bonita, muito emocionante, aquele filme, né? Então, essa narrativa, ela tem um simbolismo muito forte no judaísmo, e ela representa o que o judaísmo comemora na sua Páscoa. A Páscoa judaica é a comemoração dessa fuga do Egito e do início da reconquista da Terra Santa e da reidentificação, da reorganização do povo judeu, dessa vez agora com um eixo, que são um eixo filosófico e jurídico, que são os 10 mandamentos, a partir dos quais a sociedade começa a se reorganizar. Depois, quando há a queda do segundo templo de Salomão, acho que quem faz o primeiro é Davi, o primeiro templo de Salomão. Salomão é o primeiro templo. Desculpa, é o rei Salomão que faz o primeiro templo, que é um templo muito grande, né? E depois tem o segundo templo, acho que é refeito o segundo templo. No tempo de Herodes. Já sob dominação romana. Isso. E aí há uma grande dispersão dos judeus da região. Após a 73, que foi a última guerra, há uma grande dispersão, e essa dispersão ela foi ocorrendo em ondas, de uma forma bem complexa, de modo que no século XI, século XII, você tinha judeus desde a China, norte da África, a Península Ibérica, e depois mesmo na parte mais central e oriental da Europa, onde hoje seria a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Lituânia, a Letônia. Todas aquelas regiões também foram progressivamente sendo habitadas. E o importante disso é que, nesse processo migratório, o povo judeu foi incorporando muita coisa das culturas desses locais, né? A liturgia nunca mudou, a forma de credo nunca mudou, as legislações básicas nunca mudaram, né? Mas alguns hábitos culturais, a própria língua, né? Houve um momento que os judeus falavam 4 ou 5 línguas ao mesmo tempo, né? Em lugares diferentes do mundo. Os judeus falaram muito árabe, criaram um dialeto chamado ladino, que era um dialeto judeu falado na Idade Média, muito parecido com o espanhol e português, é muito interessante ouvir ladino, tem uma herança musical e poética muito rica dessa época. Os judeus falaram árabe durante muitos séculos, os judeus que migraram para o Oriente Médio, onde hoje é Arábia, Iraque, Iêmen,
e também na África, como Marrocos, Argélia, no próprio Egito, né? Os judeus falaram muito árabe. Mais à frente, século 13, 14, no centro da Europa, criaram um dialeto judeu-alemão, que é conhecido como Yiddish, que hoje é a principal língua falada por algumas comunidades judaicas mais religiosas, mais ortodoxas, de origem europeia. Se fala muito Yiddish até hoje, né? Também tem uma herança de literatura, de filosofia, de poesia, de música incrível. Então, forma um grande pacote cultural com heranças de vários lugares do mundo, mas sempre com aquela centralidade na questão religiosa propriamente dita. Isso tudo se preserva e o Talmud é o grande unificador disso tudo. O Talmud ele é o centro do pensamento. O Talmud é um texto que está dentro da Torá ou ele tem outro? Ele é bem posterior. É bem posterior. Na realidade, o Talmud ele discute a Torá. Discute a Torá, né? Ele discute a Torá, porque ele aparece, começa a aparecer mais ou menos na casa de 1000 anos após a escrita da Torá, né, tal qual conhecemos hoje, e num tempo onde algumas questões que a Torá aborda já não faziam muito sentido. Então houve um grande debate entre os filósofos e pensadores judeus sobre o que significa tudo aquilo que está na Torá e o que a gente deveria tirar dali para adaptar as mudanças de vida que aconteceram nos diferentes lugares do mundo que os judeus habitaram. Como é que a gente vai seguir a Torá, que não tem nada a ver com a realidade de hoje, né? Então houve um grande debate filosófico para entender o que a Torá quer de nós, né? O que Deus quer de nós, o que a Torá quer de nós, como é que a gente vai regular a nossa vida. Então, o Talmud ele é posterior, bem posterior à Torá, mais de 1 milênio posterior à Torá. É um código de, se eu não lembro, mais de 600 tópicos sobre comportamento, sobre... Enfim, na realidade, esse mais de 600, talvez você esteja se referindo sobre os 613 mandamentos, que é uma compilação feita por Maimônides, que inclusive era um médico do século XIII, médico, filósofo, pensador, e foi um dos grandes codificadores do judaísmo moderno, condensados nesse livro que ele fala, os 613 mandamentos, que são as 613 regulações que ele extraiu da Torá e converteu para formulações compatíveis com o tempo dele. Eu só quero, nesse primeiro bloco nosso, encerrar essa grande diáspora para entender como é que os judeus foram ocupando vários lugares do mundo. Tem uma grande concentração na Espanha também. Na Espanha e Portugal, sim. Acompanhou a migração árabe do século VIII. Isso, e também para os Estados Unidos, uma colônia também. Os Estados Unidos é bem posterior, né? É século XVI, XVII que começa alguma coisa, muito reforçada no século XX. Para a gente chegar até o Brasil aqui, né? Sim. Que veio, acho que Recife, a primeira sinagoga, não? A primeira sinagoga construída no Brasil que funcionou regularmente em Recife. Recife, né? Então agora eu queria chamar um vídeo que a gente tem preparado. Pode soltar para a gente um vídeo? The blessings over the Shabbat candles. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Bonito. Um momento bem... Bom, estamos de volta. Nelson, você gostou do vídeo? Muito. O que você achou? Então, esse vídeo, essa mulher, ela está fazendo a prece sobre as velas do Shabat. Toda sexta-feira à noite, a gente comemora e agradece a criação do mundo e agradece por Deus nos ter dado a sacralidade do sétimo dia, que é o sábado, para que a gente possa repousar e meditar. Então, tradicionalmente se acendem 2 velas, pode ser mais, mas tradicionalmente 2 velas, e o que ela está fazendo no vídeo é a prece, onde ela diz, traduzindo do hebraico que ela cantou, bendito seja Deus, nosso Senhor, que nos abençoaste com a missão de acender as velas do Shabat. É isso que ela falou ali, de forma muito poética e muito musical. Vamos falar um pouco sobre os rituais que o judaísmo tem. Um deles é a circuncisão, que é feito
aí ao 7º dia, então eu queria que você falasse um pouco da circuncisão, da passagem da idade adulta e um pouquinho da Torá, porque a Torá é um livro sagrado do judaísmo, e assim, quando ele foi escrito, como é que manteve essas palavras sem ter alterações ao longo de todos esses séculos, né? Falando da religião secular, né? Milenar. Então, como é que você mantém essa escrita? Então, no judaísmo primitivo, lá estamos falando de 600 e pouco antes de Cristo, os judeus foram sequestrados para a Babilônia, onde também foram escravizados, entre outros, por Nabucodonosor. Nessa época, os sábios se preocuparam muito em registrar e escrever a tradição judaica, e a Torá, tal qual conhecemos hoje, ela começou a ser escrita lá. Lembrando que a Torá, como eu falei, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são comuns à Bíblia cristã também. Então, criou-se a tradição dos escribas. O ato de escrever a Torá se tornou um ato sagrado, onde só algumas pessoas, com um treinamento de muitos anos, têm a autorização para escrever a Torá. Ela até hoje é manuscrita, até hoje, em pergaminho feito com pele de carneiro. É uma coisa, portanto, muito, muito artesanal, é uma coisa cara hoje. Para você abrir uma sinagoga, você tem que ter uma Torá na sinagoga, e a coisa custa mais ou menos entre a base aí de uns $10 mil uma Torá. É caro, né? Mas é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Então, essa tradição dos escribas... Isso vem desde quando? Assim? Vem aproximadamente 600 a.C. 600 a.C.? Antes de Cristo, mais ou menos dessa época. Então, você manteve a fidelidade da escrita durante... Da escrita. 600 a.C. até os dias de hoje. Exatamente, Em hebraico, é isso? Era escrito em hebraico? Escrito em hebraico antigo. Também conhecido como hebraico bíblico. Né? O hebraico bíblico. Qual a diferença do hebraico antigo do hebraico? O hebraico moderno, ele é muito aculturado, né? Ele incorporou uma série de palavras que não existiam no tempo do hebraico bíblico, né? Então você teve que criar... O hebraico moderno foi criado no século XIX. Ele abraça todo o hebraico bíblico, só que ele é infinitamente maior, porque a quantidade de palavras que você precisa hoje para lidar com a realidade contemporânea era bem maior daquela que você precisava antigamente, né? Então, mas o hebraico bíblico tá vivo até hoje, porque ele é celebrado nas sinagogas. Todo sábado a Torá é lida nas sinagogas, nessa fonte que é o hebraico bíblico. Os livros de orações, em sua maioria, carregam preces escritos com o hebraico bíblico, mas que quem conhece bem o hebraico moderno consegue ler aquilo tranquilamente, porque, como eu falei, o hebraico moderno ele abraçou o hebraico bíblico, né? Ele não substituiu, ele apenas estendeu o vocabulário para que você possa ter hoje uma língua mais rica, mais adaptada aos tempos modernos. E os rituais? Esse que vem de Abraão, da circuncisão, a passagem para a idade adulta, como é que vocês cultuam a religião? Os católicos vão para a igreja, tem o batizado, tem a crisma. A religiosidade judaica, ela é diária. Ela começa no momento em que você acorda e termina no momento que você vai dormir. Isso para aquele que é um indivíduo religioso, que que traz para a sua vida, que pratica na sua vida as orações diariamente. São feitas 3 vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. E isso muda de acordo com o período de festa que você está, muda um pouco no dia de Shabat, tem algumas mudanças, né? Mas essa prática é diária, o ritual ele é diário no judaísmo, entre aspas, assim, ortodoxo, aquele que é um devoto, aquele que pratica o judaísmo religioso, ele tem uma vida bastante voltada para a oração e para rituais. O ritual da circuncisão ele ocorre no 8º dia após o nascimento da criança, se ela estiver em condições, né? Um dos papéis do ritualista da circuncisão é examinar a criança e ver se ela está em condições de saúde de passar por isso. Se isso não acontecer naquele momento, é adiado e feito num segundo momento. Esse foi um dos primeiros pactos de Abraão com Deus, né? Deus, no Antigo Testamento, ordena que sejam todos circuncisados. Não conseguimos saber exatamente qual é o significado teológico disso, mas sabemos sim que na prática
Isso proporcionou ao povo judeu um verdadeiro trabalho de saúde pública, né? Vocês podem ver que se ainda hoje, no século XXI, a gente tem problemas relacionados à higiene sexual causado pelo prepúcio, o problema da fimose, o problema da má higiene em si, né? Lembra que naquela época não tinha chuveiro nem sabão? Né? Então, você deixando a glande exposta, tirando o prepúcio, você tem uma condição de higiene muito melhor para o indivíduo ter uma vida sexual e reprodutiva mais segura. Isso é medido, né? Isso a gente sabe que a circuncisão é uma medida de saúde preventiva importantíssima. As pessoas circuncisadas têm infinitamente menos câncer de pênis e as esposas de maridos circuncisados têm uma incidência muito menor de câncer de colo de útero do que o contrário. Dr. Nelson, ajuda a gente a entender isso. Eu tenho três filhos, Sim. 2 meninos e uma menina. Sim. E o médico, enfim, tem uma época que você tem que fazer, pegar a cabecinha do pênis dele, tentar fazer aquela pelinha para criar. A circuncisão é o quê? É aquele cortezinho ali naquela linhazinha? Tira só aquela parte mais anterior da pele, a parte da pele que cobre a glande. Certo. A glande fica permanentemente exposta após a circuncisão. A cabeça do pênis. Isso, exatamente. Tá, só traduzir o Claro. Né? Fica permanentemente exposta, facilitando a higiene e evitando que na fase adulta existam aderências, que é a famosa fimose, que pode obstruir, pode causar grande dano, e evita o acúmulo daquela secreçãozinha chamada esmegma, né? O esmegma ele tem uma ação, acaba tendo uma ação muito irritante. Isso. E cheira mal. Um filho meu teve que fazer, acho que com 3 anos tinha que fazer a cirurgia para deixar exposto. Exato. A cirurgia da fimose é a circuncisão, só que se faz logo no 8º dia de nascimento para se evitar qualquer complicação futura. E a passagem para a idade adulta, que também é uma cerimônia... A passagem para a idade adulta... Chama cerimônia, Nelson? Sim, cerimônia. Cerimônia? É a cerimônia do Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa o quê? Numa tradução bem literal. O filho do compromisso, o filho da missão. E qual é a missão? A missão de ser judeu e de propagar o conhecimento, propagar a filosofia, propagar os valores judaicos da sua geração para frente. Essa transição é feita aos 13 anos de idade. Ela sempre se faz aos sábados, durante o Shabat. Então, o jovem passa por um período de preparação, onde ele tem um reforço dos estudos sobre o judaísmo, sobre as origens, os costumes, as festas, o hebraico bíblico, é treinado a ler o hebraico bíblico, alfabetizado no hebraico bíblico, e vai lá na sinagoga e lê um trechinho da Torá, sendo assim a sua primeira participação na vida religiosa do judeu. Bar Mitzvah, então, é o dia da primeira vez que esse jovem vai ler a Torá para a sua comunidade, marcando assim a sua iniciação religiosa. Tem mais alguma cerimônia que você acha importante? São muitas cerimônias. São muitas festas, né? Algumas têm um significado muito especial, que eu falo assim, que é a Páscoa, que é o Pessach, né? Em hebraico, Pessach, em português, Páscoa. É um momento assim, realmente de fundação do judaísmo, principalmente porque ele, como marca a libertação da escravidão, ele hoje é vivido assim com um conteúdo muito filosófico sobre o que é ser escravo, o que é ser livre, o valor da liberdade, né? O valor da lei, através dessa narrativa da vida de Moisés, do seu contato com Deus. Agora, uma pergunta. Como eu faço para me tornar judeu? Bom... Caso eu tenha me identificado com a religião, caso eu tenha... Certo. Olha, existe um problema formal hoje, né? Porque, assim, depois da fundação do Estado de Israel, criou-se uma questão, entre aspas, legal sobre a questão do judaísmo ou não. Porque uma vez que você é judeu, você tem determinadas prerrogativas dentro do Estado judeu. Do Estado de Israel. Do Estado de Israel. Uhum. Existe um grupo de rabinos ortodoxos que regula essa questão da conversão. Então, qualquer um pode se converter ao judaísmo
E se quiser, entre aspas, ter a sua plenitude de direitos dentro do Estado judeu, terá que ser convertido de acordo com a lei dessa ortodoxia que fica lá em Israel regulando essa questão. Essa é uma regulamentação muito rígida, que exige muito da pessoa que quer se converter, uma vez que o judaísmo não pratica o proselitismo. O judaísmo não busca pessoas para conversão. Isso não é uma religião missionária. Não é uma religião missionária. Né? Inclusive, até eu gosto muito de uma história que eu presenciei no início de um curso de conversão que eu participei uma vez, apenas como ouvinte lá. O rabino Yehuda Buskila falou assim: olha, vocês vieram aqui se converter ao judaísmo, eu já vou avisando uma coisa para vocês. O judaísmo não salva ninguém. Se vocês vieram aqui para se salvar, estão no lugar errado. Né? Porque o judaísmo, ele é um processo, né? Ele é um processo de aprimoramento contínuo, né? do ser humano, da mente humana, da espiritualidade humana, para que depois, num determinado ponto da vida que a gente vive anualmente, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o 10º dia após o Ano Novo, né? A gente vive esse momento de reflexão sobre os nossos eventuais erros, nossos acertos, e a gente tenta simbolicamente viver o perdão, né? Intimamente confessar os pecados. Não existe confissão rabínica, existe uma coisa absolutamente íntima de você refletir naquele dia sobre tudo que você fez e tentar ressignificar a tua vida, tentar abandonar antigos erros e se renovar a cada ano para você entrar no ano novo, entre aspas, limpo, entre aspas, purificado de eventuais erros que você tenha cometido. Né? Eu vou chamar mais um comercial nosso aqui e depois a gente volta falando sobre essa coisa que persegue o povo judeu desde Abraão, Moisés, Jerusalém, depois a questão das cruzadas, essa perseguição ao povo judeu. Então a gente vai para um rápido comercial aqui, os Químicos contra a Fome. Retornando com o nosso querido Dr. Nelson aqui, a gente estava perguntando como é que eu faço para me tornar um judeu, e ele estava dando uma explicação. Dr. Nelson, aí, como é que eu faço? Então, eu estava resumindo. Do ponto de vista formal e legal, existem autoridades rabínicas que podem te converter e te tornar judeu se assim você desejar. É um pouquinho trabalhoso, mais ou menos 2 anos de preparação. Não vai ter salvação? Não vai ter salvação, porque o que te salva... Não vou curar nenhuma doença lá, se eu tiver com algum tipo de doença, enfermidade? Eventualmente, nós acreditamos que Deus pode fazer um milagre por você, mas, como diz o velho ditado judaico, acredite em milagres, mas não espere por eles. Ou seja, o teu compromisso é viver o dia a dia, fazer o bem, viver de acordo com as leis judaicas, ajudar todas as pessoas a fazer o que a gente chama de Tikkun Olam. Tikkun Olam significa a missão do povo judeu é consertar o mundo, né? É fazer do mundo um lugar melhor. Né? Essa seria a missão do judeu devoto. Não converter as pessoas, simplesmente fazer o bem, simplesmente viver da forma a não prejudicar os outros, a não atrapalhar os outros, a não destruir a natureza, a respeitar todos os bens sagrados que tem no mundo, inclusive as outras religiões. Né? Essa é a missão de um judeu devoto, esse compromisso de estar sempre melhorando o nosso mundo, melhorando as relações humanas, fazendo a justiça, enfim, cumprindo os 10 mandamentos e os outros
e os outros 613, aliás, os 10 estão incluídos, 613, né, do Maimônides. Agora, sim, do meu ponto de vista pessoal, que sou um judeu que me considero reformista, né, eu não sou um judeu ortodoxo, não sou um judeu litúrgico, eu sou um judeu que acho que a religião está precisando passar por uma série de transformações para se tornar algo um pouco mais aberto ao mundo, algo um pouco mais interessante, mais estimulante, do que uma prática litúrgica que te coloca numa situação de horas ao dia, você tem que dedicar exclusivamente à oração e a determinados rituais, que é o que os ortodoxos fazem, né? Então, eu acho que muitas coisas deveriam ser transformadas e faço parte desse movimento que a gente chama de judaísmo reformista. Então, para mim, judeu é aquele que se identifica com os valores filosóficos judaicos, que eventualmente goste da língua hebraica, que goste de fazer uma oração em hebraico, que entenda o significado das festas, que comemore, que se junte à sua comunidade, eventualmente, para cultivar esses valores, para frequentar uma sinagoga. Isso. Você frequenta uma sinagoga? Eu já frequentei mais. Atualmente, a sinagoga que eu frequentava se mudou do meu bairro, foi para um lugar de difícil acesso, principalmente na sexta-feira à noite, então ficou um pouquinho ruim para mim. Por outro lado, a minha vida profissional acabou, hoje, me consumindo muito em termos de tempo e dedicação. Tem uma série de outros compromissos aí que eu estou tendo que dar conta, que me afastaram um pouquinho assim da liturgia, mas isso não me faz menos judeu. Eu vivo a coisa na minha mente, vivo a coisa no meu dia a dia, no meu entendimento de como deve ser a minha relação com o próximo, na minha profissão, na minha família, no caso, acho que o judaísmo trouxe para mim um significado de atuação política por causa desse senso de justiça, desse senso de igualdade que o judaísmo traz para a gente, esse senso de compromisso com o social, da solidariedade, né, da compaixão. São todos valores muito judaicos que habitam em mim e que me movem em toda a minha vida, seja ela profissional, familiar, política, social, cultural. Esses valores que você está falando, e essa história, esses valores de humanidade, de amor ao próximo, de solidariedade, que, enfim, marca a religião judaica. Não só a judaica. Não só a judaica, né? Como falou, o Antigo Testamento é base para duas outras religiões muito grandes, como a religião islâmica e a própria religião cristã, né? Os católicos. Agora, assim, como é que explica ao longo desses séculos e séculos, milênios, essa perseguição ao povo judeu? E uma coisa que você falou que me deixou aqui pensativo, nessa questão de ser judeu, né? Abraão, ele se coloca, ele se opõe a um tipo de opressão, a um tipo de acontecimento, assim como Moisés, que liberta o povo da escravidão. Quer dizer, são demonstrações de humanismo gigantesco, né? Agora, como é que explica durante todo esse período, até o Holocausto aqui, que é essa coisa abominável que aconteceu aqui na Segunda Guerra Mundial, essa perseguição ao povo judeu? Olha, nos tempos bíblicos, né, a questão fundamental que os judeus enfrentaram eram guerras territoriais. Né? Era uma questão geográfica, política, e evidentemente havia essas inimizades, essas oposições que não aconteceram apenas no contexto judeu, em todos os lugares do mundo. Os povos e civilizações, infelizmente, guerrearam por questões territoriais, por questões estratégicas. Isso não foi diferente com o povo judeu no tempo bíblico. No tempo pós-cristão, o antissemitismo, ele, sem dúvida nenhuma, ele nasce daquela ideia falsa, né, de que os judeus são o povo que mataram Jesus, o povo que matou Jesus, né? Começa por aí, o povo que não aceitou Jesus, o povo que não aceitou a ideia de Jesus ser o Salvador, ser o Messias, porque no Antigo Testamento, principalmente o profeta Isaías, ele profetizou a vinda de um Messias, extensamente, né? E muitos acreditaram que Jesus era esse Messias anunciado por Isaías, e aí nasce o cristianismo primitivo, né? E muitos judeus não aceitaram. Agora,
aquela cena, né, dos judeus escolhendo que Jesus seja levado para a cruz, né, muito embora a gente sabe que houve um conflito muito grande entre Jesus e os sacerdotes da época, que estavam muito comprometidos com os romanos, havia muita corrupção, né? Muitos acordos pelos quais a vontade do povo não passava, e Jesus se revoltou muito contra isso. É muito importante dizer o seguinte: Jesus era um judeu, ele não fez outra coisa na vida a não ser pregar o judaísmo, né? O tempo todo ele falava em Abraão, Isaac, Moisés, fazia referências, né? Mas ele mudou alguns entendimentos sobre a assim chamada letra fria da lei, né? Ele trouxe uma nova forma de entendimento das leis judaicas da época, que eram normas que contextualizavam cada evento e exigiam que o ser humano julgasse as pessoas com mais compaixão, com mais compreensão de contexto e com mais amor no coração, né? Jesus veio nos dizer basicamente que a lei não é para estar no papel, a lei é para estar no coração, né? A lei é para estar de uma forma que você consiga praticá-la sempre para proteger a pessoa humana, para proteger o ser humano, e não para proteger a lei em si mesma, né? Ele tirou esse caráter frio da lei. Mas ele não fez outra coisa na vida a não ser pregar o judaísmo. E, de fato, na época, depois que Jesus morreu, a maioria dos judeus não entendeu que ele era o Messias, porque tinha o entendimento que, pelas profecias, o mundo ia ser totalmente transformado, né? E entenderam que o mundo não foi totalmente transformado. Os romanos continuaram a dominar Israel, continuam tendo cobrança injusta de impostos e perseguições e assim por diante. Mas essa imagem dos judeus como povo que matou Jesus ficou. Isso durante séculos ficou fermentando aquele caldo de ódio, aquele caldo de incompreensão que foi expandindo. E uma vez que os judeus se dispersaram pelo mundo, sem estar no país deles, eles nunca puderam se incorporar aos lugares onde eles estavam como cidadãos plenos de direito. O povo judeu ficou quase 2000 anos sem pátria, sem governo e sem autodeterminação, né? Houve outros eventos que reforçaram um pouco essa coisa do antissemitismo. Por exemplo, na Idade Média, na época da peste negra, né? Os judeus tinham costumes sanitários que vêm dos tempos bíblicos, a obrigação de lavar as mãos, a obrigação de não consumir determinados alimentos, a obrigação de manter a casa limpa, arrumada, enfim, uma série de coisas que regulam a vida no dia a dia. Eles eram pessoas que ficaram um pouco afastados da peste, foram muito pouco afetados pela peste negra por causa da forma de higiene que existia, essa, por sua vez, regulada por costumes já dos tempos bíblicos. Então, houve um momento em que... E a peste negra devastou boa parte da Europa. Devastou um terço da população da Europa. Foi uma coisa bárbara, né? Minha mãe tem uma linhagem bem judia, porque ela tem esses hábitos de higiene assim, impecáveis. Bem rígida, de manter a casa limpa, tudo muito bem organizado. Exato. Então, naquela época, se acusou os judeus de ter pacto com o diabo, né? Porque os judeus não morriam de peste, né? Então, houve vários massacres relacionados a essa temática. E, pelo fato dos judeus nunca terem sido cidadãos plenos de direito em nenhum lugar que eles tiveram nesses quase 2000 anos de exílio, eles tinham a tendência natural de viverem em comunidade, de viverem sempre agrupados, de viverem sempre em guetos. Não em guetos fechados, né? Mas em bairros onde praticamente todos eram judeus e podiam viver efetivamente em comunidade. Então, aprenderam ao longo do tempo que a única forma de manter o judaísmo vivo era através da solidariedade, era através de cada um se preocupando com o outro, cada um cuidando do outro, evitando ao máximo que qualquer um caísse em miséria, caísse em pobreza. Sempre houve um trabalho comunitário muito forte, isso ao longo de todos esses séculos, de se proteger a comunidade de qualquer desgraça. Mas isso trazia um certo isolamento, e desse isolamento, progressivamente, um distanciamento cultural das populações e dos países onde viviam,
Esse isolamento, esse distanciamento causava o quê? Causava preconceito, e do preconceito depois vinha o ódio, né? O caso da Alemanha nazista, ele foi um caso muito especial. Eu acho que é muito difícil, ainda não existe muita clareza sobre por que Hitler realmente tinha um ódio tão grande aos judeus e como que ele conseguiu propagar todo esse ódio. É claro que depois de tantos séculos de perseguições e antissemitismo, aquilo ali parece que se cristalizou naquele momento e se transformou no momento de máximo ódio aos judeus que já houve na história da humanidade, na história do judaísmo, né? Dali, daquele ponto, os judeus do mundo inteiro perceberam, né, depois de tantos anos de um antissemitismo difuso, né, diluído no mundo inteiro, em vários locais, ter se cristalizado daquela forma, ter produzido a hecatombe, que produziu a tragédia, que nós chamamos de Shoah, né, esse evento muito trágico, houve aquele sentimento de que os judeus precisavam ter um país, ter a sua terra. A sua terra, o seu governo, as suas fronteiras, a sua autodeterminação, que essa seria a única forma de garantir ao povo judeu a sua perpetuação como cultura, como história, como povo, como religião, como cultura. E nasceu, então, no final do século XIX, o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento dirigido ao quê? Vamos tentar estabelecer um país, vamos tentar conseguir uma terra em algum lugar do mundo para que a gente possa estabelecer uma nação judaica e termos os nossos direitos, a nossa preservação garantida. E aí eu quero dizer uma coisa que é muito importante, muito importante. Eu sou da opinião que a gente tem que tomar muito cuidado quando usa a palavra sionismo. Ela serve hoje de abrigo para determinadas formas de antissemitismo moderno. O sionismo é um movimento político do povo judeu que começa no século XIX e acaba na fundação do Estado de Israel. Depois da fundação do Estado de Israel, não tem mais como você falar em sionismo, né? Então, esse é um capítulo. O outro capítulo são vamos dizer, as desigualdades e os erros que, infelizmente, o Estado de Israel cometeu e continua cometendo, que não são por questões sionistas, são por questões meramente nacionalistas e de governos mais à direita, de governos mais extremistas, que não são privilégio de Israel. Por acaso, é uma particularidade que hoje existe um governo de direita em Israel que não está reconhecendo, não está fazendo muito esforço para se pacificar com a população palestina, muito embora algumas lideranças palestinas também não contribuam muito para isso, né? Uma dificuldade muito grande, esse assunto muito complexo. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que sionismo não é invasão, sionismo não é roubar terra de ninguém, sionismo não é jogar bomba em ninguém, sionismo é um movimento que levou à fundação do Estado de Israel. No meu entendimento, a função e o significado da palavra sionismo se esgotam no momento em que Israel foi fundado. O objetivo era esse, o objetivo cumprido, vira a página, não tem mais sionismo. Agora, o que acontece hoje são coisas que, no meu entendimento, são erros muito graves da política israelense no trato com a questão palestina e outras questões, mas esse é um assunto para um debate que está há 70 anos aí no ar e ainda não existe uma conclusão muito definitiva. Não, então, a gente vai chamar um vídeo sobre a questão do Holocausto, a gente podia dar uma olhada, e a gente retoma porque tem uma coisa importante sobre a religião católica que eu queria perguntar para você. Eu acho que você vai nos ajudar. Roda o vídeo para a gente ver. Sobreviventes do nazismo fizeram uma marcha silenciosa no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, 70 anos após a libertação. Eles foram acompanhados pelo presidente do país, Bronislaw Komorowski. Muitos deles afirmam que têm uma missão após enfrentarem momentos de horror.
De volta a Auschwitz, nossa obrigação é alertar os jovens para que os traumas da guerra nunca se repitam, para que todos os conflitos no mundo encontrem uma solução ao redor de uma mesa de forma pacífica. Nos 50 anos após a libertação, eu não queria falar e nem lembrar dos campos de concentração. Mas depois conheci jovens alemães que queriam saber nossa história e entendi o motivo pelo qual sobrevivi, para dizer ao mundo que isso nunca deve acontecer de novo. Outros eventos serão realizados ao longo do dia para homenagear as vítimas do Holocausto e alertar para o perigo do antissemitismo. Dos mais de 1.300.000 prisioneiros de Auschwitz, 1.100.000 morreram nas câmaras de gás, de fome, exaustão ou doenças. No total, os nazistas mataram 6 dos 11 milhões de judeus que viviam na Europa antes da guerra. Dr. Nelson, o que você achou desse vídeo? Esse vídeo ele faz parte de uma parte muito importante da vida judaica moderna. O trauma do Holocausto é uma coisa que está longe de ter sido digerida e gerou realmente um pensamento, uma dor muito grande no povo judeu, embora os eventos relacionados ao nazismo eles não sejam eventos puramente judaicos. O nazismo foi um movimento político, né? Extremista de direita, um movimento tipicamente de exterminação das diferenças. Na época, na Alemanha, o diferente era o judeu em relação ao nazismo. Por quê? Essa tradição e essa cultura do judeu de igualdade, de liberdade, de debate. Lembra que eu falei que o Talmud são mais de 20 volumes de debates registrados ao longo da história, né? Isso é uma coisa que está muito arraigada no judeu, essa tendência ao debate, essa tendência à rejeição de ideias muito simples, de ideias muito simplificadoras e de posturas autoritárias. Isso tanto é verdade que o judaísmo não tem um órgão central, nós não temos um Vaticano, nós não temos uma presidência ou uma coisa que fique permanentemente ditando determinadas regras. Existem autoridades reconhecidas, mas, por exemplo, cada sinagoga funciona do seu jeito, cada sinagoga tem os seus costumes, o rabino conduz aquela comunidade, porque o judaísmo é muito grande, né? E você pode, em determinadas situações, se conduzir dentro do judaísmo, valorizando mais algumas coisas, menos outras, adaptando o ritual a características daquela comunidade, assim por diante. Então, não existe um órgão central. O judeu ele é naturalmente um pouco rebelde à questão autoritária. Como o movimento nazista era um movimento autoritário, violento, né, com desprezo pela diferença, certamente o Hitler enxergou no povo judeu, embora fosse uma parcela muito pequena da população alemã, uma fonte de possível resistência ao seu pensamento político, né? E, curiosamente, tragicamente, paradoxalmente, os judeus que viviam na Alemanha, naquela época, eles se sentiam cidadãos alemães, eles admiravam a cultura alemã, todos falavam alemão. 70% dos judeus que viviam na Alemanha estavam completamente assimilados. Albert Einstein. Oi? Albert Einstein. Einstein, por exemplo, nunca foi um judeu religioso, né? Mas, num determinado momento, ele foi aconselhado, em 1933, a deixar a Alemanha, porque se ele ficasse lá, ele seria perseguido, provavelmente ia ser destinado a algum campo de concentração, né? Em 1933, ele já tinha escrito praticamente a maior parte da obra, da contribuição dele. Ele foi convencido a deixar a Alemanha. E o que fez com muita resistência. Ele gostava demais da Alemanha, como todos os judeus que viviam na época gostavam muito de si. E tanto é verdade que hoje, provavelmente, esse dado eu tinha de 10 ou 15 anos atrás, ainda é verdade, a comunidade judaica que mais cresce no mundo hoje é alemã. O judeu tem muita identificação com a cultura alemã, com os hábitos, com o clima, enfim, uma série de coisas. Então, foi muito, muito triste ver que as pessoas que gostavam... Os judeus lutaram na Primeira Guerra, houve soldados judeus na Primeira Guerra lutando pela Alemanha. Né? E fizeram isso com fervor.
Então, essa é uma coisa muito difícil de entender. Agora, o Hitler ele conseguiu catalisar várias fontes de antissemitismo numa coisa só e tentando convencer, não só a Alemanha, mas a Europa inteira, de que os judeus eram a catástrofe da humanidade, que eram os culpados por todas as tragédias da Europa, por toda a miséria que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Então, ele conseguiu catalisar tudo isso. Eu acho difícil entender isso. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí é uma crítica que eu mesmo faço, sempre fiz e continuo fazendo, a forma que a comunidade judaica lida com o ensino do Holocausto. Porque toda vez que você fala em Holocausto, a gente vê esse filme, Auschwitz, Birkenau e outros campos de concentração, maiores ou menores. E o nazismo, ele não começa em Auschwitz. Auschwitz é o resultado de um longuíssimo processo de doutrinação, de propaganda, de lavagem cerebral que foi feita pelos nazistas em relação à população alemã. Inclusive, a mudança da língua, né? A mudança do significado das palavras, a mudança de todos os significados. Tanto que um linguista alemão chamado Viktor Klemperer, ele escreveu um livro sobre a língua do Terceiro Reich, a novilíngua que foi criada pelos nazistas para mudar os hábitos linguísticos da população alemã e fazer com que ela ficasse mais suscetível ao pensamento nazista. Então, esse processo foi um processo muito lento, ele dependeu de muita estrutura, de muita propaganda, de muita corrupção institucional, de muita corrupção jurídica na Alemanha, né? Daí que tem um evento lá do início do nazismo, né? Que um juiz alemão tomou uma decisão que desfavoreceu Hitler e algum grande pensador falou que ainda existem juízes na Alemanha, né? E tudo isso que aconteceu lá, Hélio, está acontecendo no Brasil. A instalação do governo Bolsonaro e do bolsonarismo, ela segue exatamente os mesmos passos da instalação do nazismo na Alemanha. Não com tanta inteligência, não com tanto poder e talvez não com tanta violência, mas a questão da linguística, da comunicação, Deus, pátria e família, um povo, um líder, né? Tudo isso é linguagem nazista. O bolsonarismo é uma forma de nazismo. E a gente está alertando isso muito antes do Bolsonaro ser candidato a presidente. Outro dia eu fui chamado para uma entrevista com um jornalista muito importante, do qual eu me orgulho muito, para falar sobre isso, que ele identificou no meu perfil do Facebook, que em 2014 eu estava alertando sobre a fascistização no Brasil. E ele falou que foi o Luciano Martins Costa, um grande jornalista. Ele falou assim, você foi o primeiro nas redes sociais que alertou, né? Eu dei uma entrevista para ele contando qual foi como que eu me inspirei. Eu falei assim, olha, eu me inspirei na história do meu avô. O meu avô... Teve algum da sua família que passou por... Diretamente, não. O meu avô, pai da minha mãe, Davi, ele fugiu da Polônia em 28, logo depois que ele leu o livro do Hitler. Ele tinha 17 anos, quando ele leu o livro do Hitler. E entendeu, ele conseguiu antever, através daquela leitura, tudo o que acontecia na Europa. Porque os países que a Alemanha nazista ocupava, eles retiravam os judeus e mandavam para o campo de concentração. E mandavam para o campo de concentração. Então, vinha da Polônia, vinha de onde estavam. Exatamente, porque eles queriam dominar aqueles países e, entre aspas, limpar toda a Europa dos judeus. Foi um evento assim que realmente com características muito peculiares na história. Agora, quando você vê, nesse caso, Dr. Nelson, quando você vê nesse caso, trazendo aqui já vamos fazer um pulo e vir para o Brasil. Sim. A gente volta e termina um pouco desse debate. Eu queria falar um pouquinho do Estado de Israel, para você falar algumas particularidades. Eu tenho um amigo que foi para um kibbutz, enfim. Como é que o povo judeu consegue assimilar um vídeo que andou muito pelas redes sociais do então candidato Jair Bolsonaro, numa hebraica, acho que era hebraica do Rio de Janeiro, proferindo aquelas palavras de que negro pesava tantas arrobas, e que não sei se servia mais para a procriação, para a reprodução, exatamente um povo
marcado por uma perseguição totalmente injusta, porque é um povo que tem uma posição filosófica, política, com contribuições imensas para a humanidade. Eu falei aqui de Einstein. Lembrar que Einstein é decisivo na construção da bomba atômica que faz a Segunda Guerra Mundial dar um fim a ela, né? A Einstein tem uma intervenção, teve um livro que eu li do Projeto Manhattan, em que Einstein faz uma intervenção da ajuda no cálculo da construção da bomba atômica, mesmo sendo o maior pacifista da história, Albert Einstein, né? E tem outro também, né? Vamos lembrar de Karl Marx, de família judaica também, que teve uma construção, que está aqui nos nossos... Né? Tá aqui o próprio Trotsky. O próprio Trotsky está aqui na nossa... ali, o bom e velho Marx, ali, Karl Marx, que tem uma contribuição gigantesca para a classe trabalhadora no entendimento da humanidade. Como você, como judeu, pôde olhar aquilo? Qual foi o sentimento que você teve? Olha, é assim, a comunidade judaica brasileira, como várias outras no mundo, ela é extremamente diversa. Nós temos um espectro político enorme, de várias fontes, vários pensamentos, e também na questão da vivência da religiosidade. Temos grupos reformistas, grupos conservadores, grupos ortodoxos, grupos ultra-ortodoxos, grupos mais ativos na política, menos ativos na política. Aquele evento na Hebraica, ele foi organizado por gente da extrema-direita judaica, que existe, infelizmente. Felizmente são minoritários, né? E aquele evento ele foi absolutamente não representativo, apesar dele ter ocorrido na Hebraica, que é um clube judaico do Rio de Janeiro, pelo número de presentes, a fração representativa ali era muito, muito pequena. Aliás, tinha tanto ou mais gente do lado de fora, judeus, protestando contra aquele evento, do que gente dentro assistindo. Me orgulho de... Eu não pude estar lá naquele momento, que era no Rio de Janeiro, mas tinha que ter filmado para a gente ter esses vídeos, né? Não, tem. A gente manda para a gente. Tá bem. Manda, não vou saber. Arrumar esses vídeos a gente colocar no ar. Porque o Bolsonaro teve no jogo do Palmeiras agora, mas tinha muita gente por lá de fora protestando e soltaram os vídeos, porque, enfim, porque as pessoas riram dentro da Hebraica quando ele falou aquilo. Exatamente. Será se alguém falasse para o povo judeu a questão do Holocausto e risse com aquela tragédia, seria como encarado independente dele ser ortodoxo, ultra-ortodoxo, liberal? Eu acho que isso é uma coisa que ela é muito impactante. É que nem você chegar para um cristão e falar, olha, Jesus Cristo foi tentar esculachar. Eu acho que por mais facções que tenha, tem um limite essa conversa. E aquilo que aconteceu na Hebraica, eu acho que afetou todo o povo judeu, todas as facções, desculpa, todos os grupos, como afetou nós também, que temos, assim, isso não pode, porque é exatamente um povo que, recentemente, a gente tem que, se você olhar a história do povo judeu... Tá aqui no quintal. Foi ontem o que aconteceu na Alemanha, a gente não pode deixar mais acontecer eventos como aquele que é contra a humanidade. Eu, que sou cristão e também descendente de Abraão, Moisés, tem a mesma visão de que, pô, esse mundo não é o mundo que nós queremos. Olha, Hélio, você sabe que, curiosamente, na Alemanha aconteceu a mesma coisa. Tá? Houve grupos minoritários judeus que, no início da ascensão nazista, apoiaram Hitler, votaram Hitler, participaram da organização, porque entendiam aquela história assim, não, isso tudo que ele faz é só uma maluquice para chamar atenção. Na hora que ele chegar no poder, nós temos a lei, temos a Constituição, temos as instituições e nós estamos protegidos, né? A gente viu que isso não foi verdade nem na Alemanha e não está sendo verdade aqui também, né? Nós temos hoje um Procurador-Geral da República, que é o grande blindador-geral da República, que impede que a lei seja Você acha praticada. Possível acontecer na Hebraica de novo um evento para o Bolsonaro? Eu creio que não. Eu creio que não, porque aquilo foi um aprendizado muito grande. Em São Paulo, esse evento ia acontecer. E quando eu soube disso, eu fui o primeiro a gritar nas redes sociais. Felizmente, rapidamente, eu capitalizei um grande apoio. Quero aqui agora esse ano ou ano? Não, naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano, se não me engano, foi em 18. 18, né? Eu tive uma ajuda muito grande de um amigo chamado Mauro Nadvorny, que é um grande judeu de esquerda. Rapidamente organizamos um abaixo-assinado, que foi assinado por milhares de judeus, e a Hebraica de São Paulo suspendeu o evento, né? Porque viu que aquilo ali era realmente um equívoco. A Hebraica do Rio não suspendeu, né? Não aconteceu. E como está essa relação com a Hebraica do Rio hoje? Com essa...
Olha, a Hebraica do Rio é um clube pequeno, né? E ficou, infelizmente, com essa marca. Claro que isso aconteceu no contexto de uma administração, de um presidente, que era um presidente de extrema-direita. Certamente, nem sei mais como é, eu não acompanhei mais o que aconteceu na Hebraica do Rio, mas isso muda, né? As instituições judaicas, elas têm uma alternância de poder, elas têm uma democracia interna e essas coisas vão mudando. Eu acho inviável isso se repetir, acho que nunca mais vai se repetir, mas espero que um dia essas pessoas que estiveram dentro do clube e que aplaudiram e que riram, façam uma reflexão, façam uma autocrítica e venham se manifestar publicamente reconhecendo o erro que cometeram. Aquilo ocorre dentro de um contexto onde a gente tinha a questão da Lava Jato, a questão de todas as acusações injustas contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, um momento de um antipetismo radical, que eu também denunciei já a partir de 2015, 2016, falei assim, esse antipetismo que está se criando no Brasil é igualzinho ao antissemitismo alemão. Você está querendo dizer que um determinado grupo de pessoas, no caso não é uma questão étnica, religiosa, mas é um grupo político, estão atribuindo a um grupo político toda a desgraça brasileira, né? Fica mais fácil construir a narrativa. É um pensamento simplista, é um pessimista discriminatório, é um pensamento baseado em mentira, em falso testemunho, né? Em acusações sem provas, enfim, tudo aquilo que é contra os valores judaicos. Eu denunciei isso, fui duramente criticado. Como é que você quer comparar isso ao nazismo? Eu falei assim, porque o nazismo começou igual. Quando Hitler começou a falar mal dos judeus em 26, 27, 12 anos antes de começar a Segunda Guerra, ninguém acreditava que aquilo ia tomar aquele tamanho. Que aquilo era... Só que aquilo começou pequenininho, aquilo começou numa cervejaria em Munique. Começou numa cervejaria, com um cara falando maluquice em cima de uma mesa. Quer dizer, isso tem que ser combatido no começo. Né? Se a gente deixa esse ovo da serpente chocar, a serpente nasce. Tinha um músico muito famoso da minha geração, Renato Russo, do Legião Urbana, que lá ele já falava isso no início dos anos 90, dessa história de pregar a favor da ditadura, que a ditadura não foi nada, que tinha... Enfim, a gente viu onde que foi parar essa questão. Infelizmente, estamos vivendo ela, estamos nesse percurso com essas questões aí bastante difíceis. O governo Bolsonaro é um governo que não mente, na minha opinião. Ele falou que ia não dar 1 milímetro de terra indígena, ia ajudar a acabar com a floresta. Quer dizer, ele está botando em prática tudo que ele falou, né? E Hitler tem um livro, eu vou esquecer o autor, mas é da BBC de Londres, foi editado pela Companhia das Letras aqui do Brasil, que fala, o nome do livro é Hitler. São 800, 900 páginas. Nas 50 primeiras páginas do livro, o autor já fala para você quem é o Hitler. Um boçal, um babaca, que conseguiu capitanear o descontentamento do povo alemão, principalmente vindo da Primeira Guerra Mundial, os ônus da Primeira Guerra Mundial, que o povo alemão tinha que pagar. Ele conseguiu capitalizar aquilo ali e conseguiu dar uma direção, que foi o que aconteceu aqui. Mas para esse autor, que é um consultor da BBC de Londres, um PhD, acho que esqueci a universidade, qual é a universidade que ele é? A universidade britânica, não me lembro se é Oxford, não se lembro qual é a universidade, mas ele fala assim, é um boçal. Então, o mito tem que ser um boçal porque ele é manipulado quer dizer, e muito parecido à história que nós temos aqui. Né? Eu vejo um paralelismo enorme na linguagem, nos métodos, nos princípios da forma de pensamento, formato de pensamento. É extremamente semelhante. A gente não pode dizer nazismo assim com todas as letras, porque o contexto é outro, né? Mas a metodologia, o formato de pensamento, a linguagem, né? E a destruição de instituições, a ocupação de instituições, isso é exatamente a reprodução do que aconteceu na Alemanha na década de 30. O autor me colocar aqui no ponto é Jan Kersch, é isso? É o autor que escreve o livro sobre o Hitler. Muito interessante, eu li esse livro, achei bastante... Quando você lê o livro e vê o que está acontecendo hoje, você fala, está acontecendo de novo. E vai acontecer de novo, como você falou, esse pessoal que tem essa visão...
E veja, voltando um pouquinho para trás, que eu esqueci imperdoavelmente de mencionar uma coisa, o fenômeno da Inquisição. Né? A Inquisição, o período também. Também foi um período. Vamos pegar a Inquisição e juntar uma questão que eu queria falar com você sobre o cristianismo. Eu falo para minha mãe que eu sou católico apostólico não romano. Porque essa história, quando Roma entra e coloca a religião, que depois de 3 séculos é perseguida pelos romanos, o cristianismo, os seguidores de Cristo, judeus também, né, na verdade, nessa formulação, ela é anexada ao Império Romano e daí começa a ser a religião oficial. Quando você tem o Estado anexando uma religião oficial, que a gente quer perguntar essa questão da relação da religião com o Estado, né, que é o que se tenta fazer aqui no Brasil agora, quando ele anexa num projeto de poder, não tem outra coisa. Sim. E aí, aquilo que você falou, quem é contra a gente esmaga. E vai para a Inquisição, né, todo esse período de perseguição, vai na Inquisição, vai no descobrimento das Américas, assassinar os povos indígenas, assassinar o povo negro. Então tem toda uma... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, não sei se você é confortável de falar isso, porque quando você fala em religião católica, quando o Império Romano anexa, cara, para mim acabou essa fração que Jesus deixa, eu que acredito em Cristo, ela morre aqui, essa outra parte que vem não me representa. É Papa e tal, todas essas histórias, essa nova regração que se tem, já não é mais aquela que eu acreditava, né? Já estou até me sentindo um pouco judeu. Porque exatamente quando tem anexação, enfim, não dá. Quer falar um pouquinho sobre isso? E depois chegar na Inquisição, porque a Inquisição ela usa o ataque da religião contra o povo judeu e contra outros povos também, contra qualquer tipo de manifestação que não seja aquela manifestação da Igreja Católica Apostólica Romana, onde tem um Papa em Roma, né? Enfim, mas tudo bem. Fala lá, doutor Nelson. Eu não entendi muito bem a pergunta. Por onde você quer que eu pegue o fiz? Não, pode ser assim. Eu tenho dificuldade de olhar a Igreja Católica pós a anexão de Roma. Entendi. Isso aí acho que é uma coisa que distorceu o que tinha da Igreja dos Apóstolos, que era uma outra forma de fazer, que a gente vai discutir aqui no programa, outra forma de você cultuar, outros espaços, era uma religião perseguida. Quando ela passa a ser anexo do Império Romano, para mim já não é mais a Igreja que é aquela que vem, que herda de Jesus. Agora, que vai, ao longo de muitos séculos para frente, fazer várias atrocidades. E aí na Inquisição a gente vai chegando, e aí nas perseguições que vão ter do povo judeu, por exemplo, na Espanha, que são expulsos da Espanha, por determinações, etc. Não sei, acho que não é nenhuma pergunta, essa intimidade, essa associação da religião com o Estado, ela é extremamente perigosa, né? Porque ela dá o poder divino e o poder de fato para a mesma pessoa, ou para um grupo muito pequeno de pessoas que passam a dizer, a ter um poder absoluto sobre o que é certo e o que é errado, né? E como a gente sabe que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Então, tudo aquilo que aconteceu foi uma mera consequência dessa proximidade. Né? É um assunto muito complicado esse. Tanto que o Estado moderno ele se funda nesse princípio de separação entre igreja e Estado. Né? O Estado vai cumprir o seu papel de proteger o cidadão, de proteger o território, de estabelecer uma estrutura para que as pessoas possam viver, enfim, né? E a religião é uma questão íntima da fé de cada pessoa, tem a liberdade religiosa, cada um construi o seu templo, frequente a igreja que quer, nessa questão de separação. Esse é um momento muito importante da história da humanidade, quando nasce esse princípio da separação. E justamente por quê? Por que ele nasce? Porque durante muito tempo viu-se que essa forma de associação de igreja e Estado deu poderes absolutos para as pessoas, e que isso não contribuiu para o desenvolvimento do pensamento humano, não contribuiu para se estabelecer justiça, não contribuiu para muita coisa, né? A não ser favorecer os poderosos e dar uma vida confortável para reis, barões e outras castas. Dos impérios, dos estados absolutos, né? Para isso que serviu. E agora a gente tem um retorno disso, né? Quando o Estado bolsonarista é um Estado que quer o monopólio do poder pela entrada.
mais explicitamente agora nas palavras da primeira-dama, né? Dizendo que a sede do poder religioso tem que ser o Palácio da Alvorada, né? O Palácio do Planalto é a sede da verdade religiosa. Isso é uma aberração que nós estamos vivendo, né? Isso vai retornar a tempos horrorosos, como a gente está vendo. Já retornou, né? Pode piorar. Pode piorar. Que é exatamente essa questão que você falou do Estado laico, né? Por que a gente defende um Estado, para o nosso internauta, o Estado laico é o Estado onde não existe uma religião que comanda. O Estado laico é para você ter a oportunidade de ter todas as manifestações religiosas. O Estado não pode falar sobre a sua vontade religiosa, sobre o desejo de culto que você tem. Ele tem que garantir o desejo de culto seu, independente de qualquer outras religiões, que é o que você falou aqui para a gente, assim, como é importante ter um Estado, né? Fundamental. Fundamental. Não tem a menor dúvida disso. E do jeito que a gente vai falando, vai caminhando, conforme você falou das palavras da primeira-dama, nós podemos ter um Estado em que a religião seja a religião deles. Deles, exatamente. É deles, né? Deles. Se a deles, não pode ter a nossa e não pode ter nenhuma outra em volta. Exatamente. Que é Aliás, aproveitando o momento, né, o Bolsonaro fala que ele tem muitos amigos judeus, que ele é amigo de Israel, que ele é amigo do povo judeu. O Bolsonaro não sabe o que é judaísmo. Ele pensa que o judaísmo é uma seita cristã. E não é. Ele defende a família. Ele já teve 4 famílias, ele tem já já tem um know-how de defender. Ele teve 4, né? Então, eu não conheço nenhuma religião que ataque a família. Todas defendem a família. Né? Exatamente. E tem uma outra coisa importante que você fala assim, se você olhar o mapa eleitoral do Bolsonaro durante esses 28 anos como deputado, né, que ele fala que um político, né, foi 28 anos, o filho é vereador há 3, 4 mandatos, o outro já é senador, foi deputado estadual, o outro é deputado federal, inclusive por São Paulo. São Paulo tem a capacidade de votar em carioca. Carioca ruim ainda, carioca né? Ruim. A nossa rivalidade só ficou no futebol mesmo. Mas tem uma questão que é essa que você estava falando da questão do judeu, dessa intersecção, se você olhar o mapa, eu queria falar outra coisa, se você olhar o mapa eleitoral do Bolsonaro, durante esses 28 anos ele tem uma constância de voto, ele tem 100 mil, tem aqueles, né, aquele pessoal que sempre foi partidário do discurso dele. Agora, quando ele se converte, ou ele muda de religião, em 2014, que ele vai se tornar um evangélico, a base eleitoral dele sai de 100 mil para 400 mil. Ele começa já traçar um plano de, através da religião, ascender ao poder. Isso é muito claro na trajetória política dele. E o que você falou, eu não consigo ver o Bolsonaro com nenhum tipo de expressão ou de religiosidade, porque não existe. Porque, segundo o cristianismo, quando Jesus Cristo é crucificado, ele é crucificado com são 3 crucificados, que era um método antigo de você, a pena de morte, então. Quando ele está sendo crucificado, tem mais 2 pessoas, um do lado direito e do lado esquerdo. E aí um se vira e pede perdão para ele, que lembre dele do reino do céu. E eu não me lembro de Jesus ter olhado para ele e ter falado bandido bom é bandido morto. Então, quer dizer assim... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele tem, né? Ele tem a questão da salvação, do arrependimento que todas as religiões têm, de você tem, como no judeu, tem um dia que vocês vão lá e, olha, eu quero ver aqui o que eu fiz de errado, eu quero me arrepender, o dia do perdão. E os cristãos também têm isso, os evangélicos têm isso, mas o Bolsonaro não, ele prega exatamente o extermínio, tem que ter arma, tem que matar, tem que ter pena de morte, e tudo que, assim, você não consegue encontrar nada de pregação de nenhuma religião ali nesse discurso dele. Do ponto de vista judeu, eu posso dizer, nunca o Brasil foi governado por um sujeito tão contrário ao judaísmo do que o Bolsonaro. Ele prega, embora ele não saiba disso, porque ele é ignorante, absolutamente tudo que ele fala vai contra os valores judaicos. Absolutamente tudo. Não tem
nada que se aproveita. E aquelas bandeiras de Israel que você... Inclusive pegaram uma pessoa com a bandeira de Israel e perguntaram: por que você está com essa bandeira? A pessoa não soube explicar. Não sei como assim. Mas, na verdade, querendo mandar a mensagem para o conjunto... É a identificação com a direita israelense. Com a direita israelense. Né? E com aquilo que o professor Michel German chama de Israel imaginária. Né? Existe um mito, né, sobre o que é o Estado de Israel, muito difundido em determinadas bases evangélicas que não correspondem à realidade do Estado judeu. O Estado judeu tem muitas características que, se eles realmente esse que segura a bandeirinha de Israel na Avenida Paulista, se ele soubesse, ele ia largar a bandeira ali na hora, porque apesar de Israel estar governado pela direita há muitos anos, infelizmente, mas existe uma parcela imensa da sociedade e da cultura israelense que não são cultura de direita, são cultura de centro-esquerda. Centro-esquerda, né? Me fala um pouco sobre o Estado de Israel. Como é que é a gestão lá, o que é presidente, é parlamentarismo, primeiro-ministro, como é que é? É um parlamentarismo tradicional, a moda se vota lá. Se vota em... Tem partidos políticos, Tem partidos políticos, inclusive partidos árabes. Né? A população árabe que mora dentro do Estado de Israel, eles têm liberdade de organização política, eles têm os partidos, eles lutam pelos direitos deles, eles ocupam várias posições dentro do Estado, dentro da academia, enfim, são participantes muito ativos da vida. Não é uma entidade religiosa que elege o primeiro-ministro ou o presidente? Não, os parlamentares. Não, voto é a democracia. É a democracia parlamentarista. Democracia parlamentarista. Eles elegem os deputados formam as coalizões para dar sustentação ao eventual primeiro-ministro. Então não é como o pessoal está pensando aqui, que vai ter aqui um pastor, como é que ele chama? Fora o pastor, tem o bispo que vai determinar quem vai ser o presidente. Não, isso não existe. Não é uma teocracia. Embora existam facções. Facções, não. É o que gostariam que Israel fosse uma teocracia. Felizmente isso não aconteceu. Como eu falei, o espectro político dentro do povo judeu é muito amplo. É muito amplo. Vai desde o judeu ateu. Não, como é que funciona o judeu ateu? O judeu ateu é um judeu absolutamente não litúrgico, que não acredita que exista um ser superior que está no controle do universo, mas que ele incorporou na vida dele os valores e as tradições filosóficas judaicas de pensamento, de valores. Né? Então ele se identifica perfeitamente como judeu, como alguém que faz parte da história do povo, que tem um determinado volume de conhecimentos e pensamentos, advindos de pensadores judeus, religiosos ou não, mas ele não pratica a religião. Até o judeu que é ultra ortodoxo, a tal ponto de dizer que é contra o Estado de Israel, porque o Estado de Israel quem vai fundar é Deus. Né? Até isso tem essas duas pontas. Né? Então a coisa é muito diversa. O Estado de Israel é um Estado muito complexo, né? Formado por muitos movimentos migratórios, fortes movimentos migratórios da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, tem muito judeu brasileiro lá. Tem a lei do retorno, né? A lei do retorno é basicamente um direito adquirido que todo aquele que é judeu, reconhecidamente, que tem toda a descendência, ele tem o direito de migrar para o Estado de Israel sem ter que passar por nenhum tipo de segregação, de procedimento, né? É uma coisa muito, muito criticada hoje em dia por aqueles que entendem ser esta uma forma de racismo, com a qual eu não concordo, porque assim, se as pessoas se dedicassem a estudar muito justamente o século XX, ver o que o século XX representou para os judeus, eu entendo que a fundação do Estado de Israel era uma necessidade quase absoluta para justamente ter um lugar no mundo que o judeu pudesse se sentir seguro, né? Que ele pudesse não temer o seu extermínio, a sua perseguição pelo simples fato dele ser judeu. Doutor Nelson, eu tenho 3 perguntinhas para fazer, eu vou chamar um comercial e a gente já retoma com essas 3 perguntinhas.
sócio do sindicato tem muitas vantagens. Atendendo a uma antiga reivindicação da categoria, essa gestão investiu na construção de um parque aquático com piscinas, adulto e infantil em Solemar. Os apartamentos de Solemar, Caraguatatuba e Arujá passaram por obras de manutenção, todos os móveis e utensílios foram renovados. O sistema de reserva para uso dos espaços agora é online e o pagamento ficou mais fácil, podendo ser feito no boleto, cartão de crédito, débito ou Pix. O sócio do sindicato também tem acesso a um clube de vantagens. São inúmeros convênios com lojas, escolas de inglês, universidades, médicos e laboratórios com descontos de até 70%. Além dos descontos nos serviços, é possível acumular pontos para resgatar em novas compras. Bom, estamos de volta aqui com um debate interessantíssimo com o Dr. Nelson. Eu vou tentar pronunciar o nome do Nelson. Nizenbaum. Isso. Nizenbaum. Aí, não inventei e fiz o que estava escrito aqui. Dr. Nelson Nizenbaum, que é um judeu, tem contribuído aqui no nosso programa sobre a questão da religião e muito aquilo que está acontecendo aqui nesse momento no Brasil, que é o uso da religião para fins eleitorais, levando para a população falsas mensagens da cultura. E como o doutor Nelson falou aqui, se tem um governo que não tem nada a ver com o judeu, esse que está aí, com o judaísmo, esse que está no poder hoje, não representa em nenhum momento, nenhum pensamento, nenhuma da linha que construiu o judaísmo ao longo de 40 séculos, né? Que mais ou menos é por aí, né? Eu tenho duas perguntinhas aqui, para a gente finalizar o nosso programa. A primeira é o seguinte, doutor Nelson, como o senhor pensa a sua religião em relação às outras? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu sou judeu porque eu nasci judeu. uma mera consequência do destino. Eu tenho a felicidade de me identificar muito com o judaísmo e de me sentir muito confortável com o pensamento, com a prática, com os princípios, com os valores. Como eu falei, não sou um judeu litúrgico, não sou um judeu muito religioso, tem uma série de regras que, por exemplo, não sigo, eu não fico sábado em casa meditando e rezando, infelizmente eu não tenho essa... Mas, assim, gosto muito dessa forma do judeu organizar a vida, do judaísmo nos ensinar aquilo que a gente deve fazer para melhorar o mundo, aquilo que a gente não deve fazer para não piorar o mundo e assim por diante. Então, me sinto muito à vontade. Como eu me sinto muito à vontade na minha, e eu sou um ser que pensa que todo ser humano é igual ao outro, eu acho que as pessoas têm que ter absoluta liberdade de credo e se dedicarem à religião com a qual se identificam. Eu acho que a maioria das pessoas acaba praticando a religião que vem da sua família, né? E acho bom que assim o seja. Já dizia, teve um grande discurso que o Dalai Lama fez no Central Park de Nova York, para uma plateia lá de dezenas de milhares de pessoas. Ele falou assim, eu não estou aqui para converter ninguém ao budismo, sigam nas suas religiões, segue a religião da tua família, pratique isso em paz, que com certeza a tua religião te provê de tudo aquilo de bom que você precisa para se sentir um ser humano capaz de se melhorar permanentemente. Então, eu penso da mesma forma. Eu tenho um amigo católico, amigo do Umbanda, amigo do Candomblé, amigo batista, metodista, islâmico. Não tenho absolutamente nenhuma questão. Eu vivo essa diversidade apenas como fonte de enriquecimento cultural e fonte de agregação pelas diferenças e não de separação pela diferença. Eu acho que todas as manifestações religiosas têm a sua razão de ser, têm o seu espaço, e a liberdade religiosa, para mim, é um valor entre os mais fundamentais que a gente pode ter na civilização. Última perguntinha. Como o judaísmo pode ajudar o Brasil a reconstruir uma cultura de paz? Olha, eu acho que o judaísmo, assim, acho que não tem uma forma muito fechada, né? Do ponto de vista litúrgico, puramente litúrgico, talvez o exercício da liturgia judaica, se lido com atenção, se a gente lê com bastante atenção aquilo que está nos nossos livros de orações, ele nos leva
necessariamente há um respeito à vida, há um respeito ao mundo, há um respeito ao ser humano e à reflexão permanente. Eu acho que tudo aquilo que está ali, se a gente lê com cuidado, se a gente não apenas fizer uma leitura repetitiva, estilo ladainha, mas a gente refletir sobre cada palavra que está ali, aquilo nos deixa numa condição de muita humildade frente ao mundo, frente ao universo, ainda que você não acredite em nada do que está escrito ali, ali é fonte de inspiração para muita coisa. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que os grandes pensadores judeus, filósofos judeus, por exemplo, Spinoza, que era um filósofo judeu ateu, né, que escreveu talvez o primeiro grande tratado sobre a ética. Se você lê outros pensadores, como Einstein, como Freud, enfim, tem numerosas fontes judaicas que podem contribuir para essa reflexão. O povo judeu no Brasil representa uma fração muito pequena da população. Somos aproximadamente 120 mil no Brasil inteiro. É muito pouco em relação ao país inteiro, né? Mas eu acho que se a gente puder contribuir, por exemplo, eu conheço um rabino maravilhoso, muito amigo meu, chamado Ventura, Rabino Gilberto Ventura. Ele faz um trabalho de social aqui em São Paulo, de aproximação com outras religiões, e um trabalho social muito grande, né? Eu acho que ele é um grande contribuidor para a pacificação do Brasil, um sujeito que vive o judaísmo com muito fervor, mas um judaísmo que se integra totalmente à comunidade brasileira, às comunidades brasileiras. Ele vai na favela, ele vai em Capão Redondo, ele vai em outros, Paraisópolis, outras comunidades em São Paulo, não pregar o judaísmo, é trabalhar pelas comunidades, através da identificação que ele tem com os valores judaicos, fazer o trabalho social. Eu acho que tem muita gente dentro do judaísmo fazendo isso hoje, né? Principalmente o pessoal do interreligioso. Tivemos uma perda muito pesada no ano passado para a Covid, que foi o Sérgio Stort. Aliás, o Sérgio Stort, se eu sou de alguma forma conhecido no meio político hoje como judeu, eu devo a ele. Ele que me colocou nesse lugar de estar representando os judeus em determinados contextos. Minha homenagem pessoal a ele. Eu acho que o pensamento judeu tem muita coisa. A questão é que, assim, como nós somos muito poucos no país e a cultura judaica é pouco conhecida no Brasil como um todo, uma questão assim, talvez, da gente exercitar o que a gente está fazendo aqui agora, tornar isso cada vez mais comum e chamar outras pessoas. Talvez num outro momento você pudesse chamar o Rabino Ventura para falar sobre o judaísmo no Brasil, ele tem infinitamente mais autoridade que eu para falar, e é um sujeito que faz uma contribuição incrível na pacificação do país. É pouco conhecido. Mas se alguém quiser entrar nas páginas dele, Gilberto Ventura, Sinagoga Sem Fronteiras, ele é um grande rabino e pensador judeu moderno que eu sigo muito. Tem a literatura do Newton Bonder, tem a literatura do Michel Schlesinger, da CIP também, que é um rabino que eu sigo bastante. A CIP é uma organização também que contribui muito para a sociedade brasileira, especialmente para a paulista, né? Então tem várias fontes. É pouco conhecido, como eu falei. Mas eu creio, sim, que o pensamento judeu tem numerosas fontes que podem pacificar não só o Brasil, outros lugares do mundo. Porque o valor fundamental do judeu é a paz. Tanto que a nossa saudação mais comum é shalom, né? Shalom pode significar oi, pode significar tchau, mas a gente fala o shalom com o sentido assim, está tudo em paz. Está tudo em paz por quê? Está tudo completo. A raiz da palavra shalom é uma palavra cuja origem significa completude. Então, as coisas só estão completas quando elas estão justas, quando elas estão equilibradas, quando está todo mundo na mesma situação de igualdade, e a gente pode ter o significado shalom como paz. Mas ele significa, na realidade, a completude. Nada pode ter paz se não tiver completo, se as pessoas não estiverem numa situação de igualdade, se todos estiverem completos, inclusive consigo mesmos. Eu ia pedir para você fazer um fechamento, mas você acabou fazendo esse fechamento. A gente quer agradecer demais a sua presença, Dr. Nelson Isenbaum, que esteve aqui com a gente debatendo a questão do judaísmo no Brasil. Muito importante, é uma contribuição. Nós estamos aí com 7, 8 programas, se eu não me engano, para discutir a questão da religião e religiosidade. E eu não tenho dúvida que essa
essa 1 hora e pouco que nós passamos aqui foi fundamental para a gente passar para o nosso telespectador, o nosso internauta, um pouco da visão da religião judaica, mas numa perspectiva de que a religião é uma coisa particular e não pode ser usada para interesses pessoais e muito menos eleitorais, como a gente está vendo nesses últimos tempos. Muito obrigado. E antes de acabar, te ofertar um volume da minha primeira obra solo, é um condensado das minhas principais publicações nas redes sociais, são textos, né, que falam sobre diversos assuntos, médicos, eventualmente filosóficos, eventualmente religiosos, eventualmente prosaicos, crônicas, que eu batizei de Agudas e Crônicas, o Olhar Clínico, que é a forma de pensar que eu adquiri através da minha profissão médica, através do olhar clínico, como eu vejo o mundo. Esse livro, então, tem um pequeno condensado sobre os meus pensamentos. Muito bacana, muito obrigado. Deixa eu mostrar aqui a capa. Como é que quem quer adquirir mais, ele está à venda? Ele, no momento, está mais ou menos esgotado. A gente, se houver muita procura, a gente talvez tente fazer uma segunda edição. Foi uma coisa mais artesanal mesmo. Né? Muito bacana. Muito obrigado, quero a dedicatória, lógico. Claro. Está aqui a nossa. E a gente vai encerrando o programa de hoje, convidando, vamos fazer uma selfie aqui, deixa ele acabar de fazer a dedicatória, e a gente convida os nossos internautas a seguirem o Bora Geral, dá um clique aí, se inscreva no canal, nas nossas redes sociais, e vamos nessa jornada de discussão sobre religião e religiosidade, com muito amor, muito afeto e com muito respeito a cada uma dessas religiões que vão estar por aqui. Shalom! Shalom!